Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h05. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A oposição no Senado pediu ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, uma reunião separada para discutir o bloqueio dos trabalhos no Congresso. Plenários da Câmara e do Senado foram ocupados por parlamentares contrários à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Sessões foram canceladas por Alcolumbre e pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Os líderes convocaram reuniões com as bancadas para tentar encerrar as ocupações e retomar a normalidade, a agenda legislativa. Davi Alcolumbre e Hugo Mota se irritaram com parlamentares bolsonaristas que ocuparam as mesas do Congresso. O grupo exige a votação do projeto de anistia e ameaça não deixar o local. A tensão aumentou após Eduardo Bolsonaro desafiar os presidentes da Câmara e do Senado. O deputado voltou a defender o impeachment de Alexandre de Moraes e disse que ambos podem sofrer sanções dos Estados Unidos. Ambos a que ele se refere, que nós estamos nos referindo aqui, são Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E disse mais, que se eles não atenderem às demandas da oposição bolsonarista, poderão ser punidos. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, receba visitas de filhos, netos, netas e cunhadas, sem necessidade de autorização prévia. A decisão ocorre após o ministro determinar a prisão domiciliar do ex-presidente por descumprir medidas cautelares ao divulgar conteúdos nas redes dos filhos. Antes da nova decisão, qualquer visita, exceto de advogados, dependia de autorização do Supremo Tribunal Federal. E mais um destaque, o governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores formalizou o pedido de consulta na entidade. A sobretaxa entrou em vigor nesta sexta-feira e é a mais alta já aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil. O Itamaraty considera a medida injustificada e busca reverter a decisão por meio dos mecanismos previstos nas regras do comércio internacional da OMC. Hoje teremos o jornal um pouco mais curto, mas nem por isso não teremos a participação dos nossos repórteres. Quer acompanhar? Carlos Júnior. Carga de carnes é saqueada ao lado de caveirão da PM no Complexo da Pedreira. Marcos Antônio de Jesus. Galípolo lamenta narrativas que são feitas para desacreditar o Pix. Matheus Mesquita. Número de visitantes continua batendo recordes e Rio já recebeu mais de 1 milhão de turistas em 2025. O jornal é mais curto, mas a equipe é completa. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. O ramal Deodoro da Supervia pode se transformar em metrô de superfície. Pelo menos esse é o plano de arquitetos que fazem parte do Conselho Empresarial de Habitação da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Essa medida, essa proposta, prevê trens a cada 6 minutos, dobrando a capacidade do transporte. Pode ser uma boa saída para a população do subúrbio do Rio de Janeiro. Um exemplo de firmeza. Boa noite, Chico Otávio. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, líderes do agronegócio, que é o setor mais prejudicado pelo tarifaço do Trump, podem reforçar a campanha pela anistia do ex-presidente Bolsonaro. Qual é a previsão do tempo? Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de chuva fraca e isolada. Amanhã, quinta-feira, a previsão é de céu nublado e sem chuva. Os ventos serão moderados. No município do Rio de Janeiro, a temperatura continua baixa. A mínima será de 14 graus e a máxima não deve passar dos 26 graus. Sidney. A sonoplastia do Jornal da Tupi está sob o comando de Diogo Brinquinho e na central técnica Eber Ferreira. A nata, né? Fina flor da sonoplastia do rádio brasileiro. 18:09. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar.
Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. A transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro. E a Petrobras acredita que, para ser justa, a transição energética tem que estar atenta ao meio ambiente e às pessoas. Através do programa Petrobras Socioambiental, a empresa investiu mais de R$1 bilhão em projetos que promovem a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável de comunidades locais. Essas ações incluem reflorestamento, educação ambiental e apoio à economia local, baseada em produtos da nossa sociobiodiversidade. São projetos espalhados por biomas como a Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado, e que também protegem diversas espécies da nossa fauna, incluindo algumas ameaçadas de extinção. É por isso que a Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Tem pai que limpa e organiza, o que coloca a mão na massa. E o pai que economiza? Na Rede Economia. Promoções de quinta-feira: picanha Perdigão 57,98, contra filé 39,90, bife ancho ou baby beef full selection 39,90, alcatra 34,90, costela bovina 21,90, filé de frango Rivelli 17,98, linguiça churrasco Perdigão Seara 15,98, salsicha Perdigão 10,98, espaguete al dente 3,99, Antártica Latão Pack com 12 unidades 46,68, a unidade sai 3,89, Invicto ou Amacitel 1,6 kg 8,98. Visite a nova loja Vargem Grande, Estrada dos Bandeirantes 23.433, Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4.000-1939. 4.000-1939. 18 horas e a minutagem da sorte do Zagalo, 18:13. Agora, as informações do trânsito você acompanha direto do helicóptero com Viviane Costa. Tudo bem, Vivi? Boa noite. Tudo bom, Sidney? Boa noite, família Tupi, com informações aqui do entorno do Maracanã. Desde cedo, Sidney, a Avenida Repelé está com faixa ocupada em direção ao Meier por conta de obras que aconteciam ali. O trânsito permanece muito prejudicado. Verifica reflexos desde a Praça da Bandeira, já chegando, na verdade, na Francisco Bicalho. Você que está saindo da região central em direção ao Meier,
pegando a Avenida Pedro II, General Herculano Gomes, seguindo pela Visconde de Niterói, corta um excelente caminho. De fato, a Visconde de Niterói está com fluxo intenso do Bioparque até a chegada à Mangueira, ainda assim servindo de alternativa. Falando também que daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, teremos vias interditadas aqui no entorno do Maracanã por conta do jogo do Fluminense, daqui a pouquinho, como, por exemplo, Eurico Rabelo, Conselheiro Olegário, Isidro de Figueiredo, além da própria Avenida Rei Pelé, 2 faixas no sentido centro, entre a Professor Manuel de Abreu até a altura do Museu do Índio e a Avenida Maracanã, também em direção à região central, entre a São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado. Alternativa para quem está saindo do Meier ou tentando chegar ao Meier é a Visconde de Niterói. Você que está saindo da Tijuca em direção centro, zona sul, pegando a Conde de Bonfim e a Doc Lobo, corta um excelente caminho. Neste momento, quem sai do centro para Tijuca deve evitar passar ali pela Rei Pelé, seguindo pela Doutor Satamini, está com grande movimentação de fato, porém não há retenções, sendo a melhor opção do momento. Cuide do seu pet com plano de saúde veterinário da Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Chama no Zap 2042-2557. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Se tem uma coisa que o Jornal da Tupi privilegia é cavalheirismo, é respeito, é atenção, trata bem as pessoas e as damas sempre em primeiro lugar. Para falar do Botafogo, está aqui Daniela Esperon ao vivo. Que bom, Esperon, o seu horário nem é esse e hoje fico feliz que você tenha ficado um pouquinho mais tarde para participar da nossa edição. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Obrigada. Eu fiquei até mais tarde, vou fazer um jogo, viu? Fazer um jogo também, show de bola, bacana. Ó, o brinquinho debochando. Mas você gostou da deferência, tratar bem você? Porque não é assim que tem que ser? Com certeza, primeiro as damas, muito sempre, super educado. Eu levanto no metrô, deixo as pessoas sentarem, eu procuro carregar a bolsa de alguém, a mala. Assim eu não esperei muito. Eu tenho isso, daí não esperou nada. Olha só, Bragantino contra o Botafogo, esse jogo que tá falando aqui, né, 19 horas, Copa do Brasil 2025, a nossa Daniela, lembrando que ela, Daniele e o Gustavo Mota são os repórteres desse jogo, e o Gabriel Andreso é que vai narrar esse espetáculo aqui, lembrando que o plantão vai ser do Vitor Rocha, grande equipe, vamos lá. Exatamente, e o Botafogo tá escalado, viu, Sidney? Confirmado pelo técnico David Ancelotti, com Léo Link no gol, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa e Alex Telles no meio campo, Nilton, Marlon Freitas e Savarino, no ataque Natan Fernandes, Joaquim Correia e Santi Rodrigues. Esse é o Botafogo, que tem a vantagem porque venceu no Rio de Janeiro por 2-0, tá? O Joaquim Correia joga bem, Chico Otávio, você que é botafoguense? Tá indo bem, mas com tanta mudança no time do Botafogo, eu fico sempre com muita dúvida. Atrás, é verdade, maravilha. Lembrando, né, o Maurício, que nós temos várias plataformas. Esse jogo específico, ela está aí, o torcedor do Botafogo já sabe, mas quem não é botafoguense, mas gosta de futebol, quer acompanhar pela Tupi, tem plataforma para isso. Qual é? Acompanha sim, Sidney, nas nossas plataformas digitais, no player do nosso site, no aplicativo e no YouTube, Tupi Esportes. Acompanha a transmissão completa com início, meio e fim, Bragantino e Botafogo. Maravilha, Daniela Esperon, venha mais vezes quando quiser, mesmo quando não tiver jogo, que é sempre um prazer recebê-la. Forte abraço, bom trabalho. Obrigada, é só chamar, viu? É isso aí, tá combinado. E o Flamengo agora, quem vai falar é o Marcos Coelho. Tudo bem, Coelho? Tem que ser rápido, porque o programa é curto, né, Coelho? Isso aí, Sidney, abraço pra você, pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi, ao mesmo horário, né, 7 da noite, só que em Belo Horizonte, Flamengo visitando o Atlético Mineiro, começa perdendo por 1-0, que é o placar do jogo de ida, ou seja, precisa vencer por um gol para levar para os pênaltis ou 2 ou mais gols para se classificar no tempo regulamentar. O Flamengo está escalado, vai a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Everton Araújo e o Alacian, Plata, Cebolinha e Pedro. Arrascaeta, uma grande novidade, começa no banco de reservas, Sidney. O Cebolinha viveu um auge no Grêmio quando o Renato Gaúcho era treinador, não era? Isso, em 2017, inclusive sendo o melhor jogador daquela edição da Copa Libertadores da América, e é especulado no Grêmio para os próximos anos, mas
tem contrato com o Flamengo e por hora vai cumprir até o final. Lembrando que esse jogo é pela Copa do Brasil, 19 horas, né? Atlético de Minas Gerais contra o Flamengo. José Carlos Araújo, o garotinho, vai narrar. Gerson Canhotinho de Ouro, que time, hein? Vai comentar. O Coelho tá nessa equipe aí na cobertura de reportagem. O André Ribeiro também e o Vinícius Gama. E quem é torcedor do Flamengo já sabe, mas quem quiser curtir o jogo do Flamengo pode acompanhar onde, Maurício? Pode acompanhar aqui em 96.5 FM, também no nosso site e no YouTube da Tupi. Eu gostei que o Coelho só apreciando, né, a desenvoltura aqui do Maurício, né? Você hoje está o verdadeiro camisa 10, distribuindo ali, distribuindo bola e... Hoje tem camisa 10 distribuindo bola no meio campo, assim, quem seria no futebol brasileiro isso? É uma posição que está acabando, no Flamengo é o Arrascaeta, mas no futebol mundial tá difícil arrumar camisa 10 porque o futebol tá se desenvolvendo, ele é mais físico e menos técnico e o camisa 10, que sempre foi um cara que correu menos, ele tá perdendo espaço. Com o seu comentário me senti ameaçado, então, vocês entram numa função que tá em... Não, mas você tá fazendo uma função que não é tão bem feita ainda, mas quem faz se destaca. Coelho é rápido sempre e eficiente. Obrigado, Marcos Coelho. 18h20. Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se você ama o seu carro... Agora é oficial, a Álamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Álamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. Vai de boa! Chegou o aplicativo de transporte Vai de Boa App. Oferecemos as melhores taxas, tanto para você, usuário, como para o motorista. Baixe nosso aplicativo nas plataformas digitais para Android e iOS. Baixe agora, Vai de Boa App. Vai de app, vai de boa. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Tem pai que limpa e organiza, o que coloca a mão na massa. E o pai que economiza? Na Rede Economia. Promoções de quinta-feira: picanha Perdigão 57,98, contra filé 39,90, bife ancho ou baby beef full selection 39,90, alcatra 34,90, costela bovina 21,90, filé de frango Rivelli 17,98, linguiça churrasco Perdigão Seara 15,98, salsicha Perdigão 10,98, espaguete al dente 3,99, Antártica Latão Pack com 12 unidades 46,68, a unidade sai 3,89, Invicto ou Amacitel 1,6 kg 8,98. Visite a nova loja Vargem Grande, Estrada dos Bandeirantes 23.433, Vargem Grande. Rede Economia. Economia é
aqui. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar a sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Leveson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h24. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Eu nem vou repetir esse chavão, né? Que dia, que coisa, então, mas não tá fácil, todo dia tem novidades. Luiz Carlos Azedo, qual é a de hoje? Boa noite. Boa noite, Sidney. Segue o baile, né? Não é? A mesma coisa, verdade. Hoje o Lula disse que não vai ligar pro Trump para conversar, para ser humilhado. E assim, na prática isso quer dizer o seguinte: enquanto não houver um acordo de bastidor entre os diplomatas brasileiros, os americanos, para ter uma conversa amigável, ele não vai ligar. Então, essa estresse aí vai continuar, né? E hoje o Trump dobrou as tarifas da Índia, que eram 25%, passaram para 50%. E porque a Índia é um país dos BRICS que tem comércio com a Rússia. E aí ficou mais ou menos evidente que ele realmente quer desmontar o BRICS, né? Só que são países muito grandes. O caso da Índia é o país hoje mais populoso do mundo. É um país que tem muito atraso, muita miséria ainda, mas também tem muita tecnologia de ponta e é uma potência nuclear. Não é um país assim indefeso, né? Então, nesse aspecto, esse bololô aí na política internacional continua. E no caso interno aqui, no nosso caso, o União Brasil e o PP, que tem 4 ministros no governo Lula, anunciou o boicote ao funcionamento do Congresso, cujo plenário foi ocupado pela oposição. Eles ocuparam a mesa, tomaram o poder, ocuparam a mesa da Câmara e do Senado. O Hugo Mota está muito incomodado com isso, convocou a reunião de líderes agora à tarde na residência oficial do presidente da Câmara para discutir uma solução para o impasse. Não se tem ainda informação sobre o desfecho dessa reunião. E no caso do Alcolumbre diz que não vai tolerar o que está acontecendo. O Senado tem menos deputados, né? Tem menos parlamentares, são 81 senadores. Na Câmara são 513 deputados. Então, quando dá uma confusão dessa aí, é mais difícil administrar. Senado não, Senado a coisa se resolve na conversa individual, um por um. Vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, sim. O baile segue. O baile segue e tenso e complicado. Bom, o Chico Otávio vai participar também da conversa. Diga, Chico. Ô Azedo, lembrando a você que o agronegócio foi um dos setores mais prejudicados pelo tarifaço do Trump, né? Café, carne bovina e por aí afora, acho que só o suco de laranja foi realmente poupado, e o café vai ter um prejuízo que pode chegar esse ano a 481 milhões de dólares. Setor de frutas também, que apodrece rapidamente, né, Chico? Exatamente. A gente já sabe que a Frente Parlamentar Agropecuária é uma frente que apoia abertamente o Bolsonaro. E então a minha pergunta é a seguinte, Azedo: o agronegócio pode virar um aliado do PL nessa pressão pela anistia? Olha, eu acho que já é aliado do PL, né? Agora, há vários setores do agronegócio. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A JBS, que é o maior produtor de carnes do mundo, ela só exporta 3% da sua produção aqui no Brasil
para os Estados Unidos. E é uma carne que serve para fazer hambúrguer. Quem paga essa conta são os clientes americanos, são contratos de longa duração. Então, isso é uma coisa que tensiona muito do lado de lá. Agora, ela produz nos Estados Unidos em torno de 82% da carne consumida nos Estados Unidos. Que a JBS é a maior empresa produtora de carne dos Estados Unidos. Ela compra o gado, abate, processa e distribui. Então, essa coisa da carne é mais relativa, entendeu? Agora, o café sim, o café é uma coisa que tem que ser levada em conta, com o detalhe de que o Brasil é produtor de café Conilon, que é um café clonado, praticamente, que é muito usado para fazer a composição do café solúvel, não é o arábica. E tem poucos países no mundo que produzem Conilon. No nosso caso, os maiores produtores são o Espírito Santo, Minas, que são os que mais exportam café. O Espírito Santo, o Conilon, e Minas, o arábica, né? Minas é hoje o maior produtor de café. A gente falava antigamente café com leite, café São Paulo e leite Minas, né? Agora não, café e o leite de Minas. Ô Azedo, a respeito do agronegócio, uma das representantes mais conhecidas é a Tereza Cristina, né, senadora, que inclusive fez discurso favorável a essa bandeira, né, que oposicionistas estão empunhando, que seria justamente o impeachment de Alexandre de Moraes e a anistia. Ela fez um discurso em relação a isso. Mas minha pergunta é a seguinte: Hugo Mota e Davi Alcolumbre vão aceitar essas provocações de Eduardo Bolsonaro? Olha, no caso do Senado, o impeachment do Alexandre de Moraes, eu acho muito difícil, né? Eu acho muito difícil e acho também que, se isso for feito, ele é que vai virar a vítima, ele vai virar uma liderança política, naturalmente, porque se fizer isso com ele vai reagir de alguma maneira. Eu acho muito difícil aprovar o impeachment de um ministro do Supremo lá no Senado, no próprio Congresso, porque ali, inclusive, tem muita gente com rabo preso no Supremo, achar que não vai haver reação dos outros ministros. Hoje mesmo, o Gilmar Mendes saiu em defesa do Alexandre de Moraes. Agora, a questão da anistia, pelo ambiente que está se criando, eu não descarto a possibilidade de o Hugo Mota ser pressionado a ponto de concluir votação. O Azedo, rapidamente, o Maurício quer perguntar também, eu vou conjugar as duas observações numa só. Primeiro, o Chico Otávio remata, Chico, diga. Não, eu queria perguntar, Azedo, aproveitando esse gancho, parece que a família Bolsonaro quer criar aí um homem-bomba, que é o Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Dá para levar a sério esse personagem? Ok, vamos colocar isso aí, mas diga lá, Maurício, você também, por causa do tempo. A respeito, hoje mais cedo, o presidente Lula concedeu uma entrevista para a agência Reuters. Ele disse que não vai se humilhar, não vai ligar para Donald Trump. Ele já falou que não vai, enfim, ele está disposto a negociar, mas não vai fazer essa ligação direta, e que esse tarifaço, a partir de agora, depois de ter entrado na OMC para tentar contestar essas tarifas aplicadas aí sobre o Brasil, vai debater esse tarifaço com os BRICS. Lembrando que hoje a Índia também teve suas tarifas aumentadas para 50%. Isso pode agravar a situação do Brasil, esse tarifaço também sobre a Índia e essa negociação em bloco com os BRICS. Azedo, dois assuntos, pode começar por qual você quiser, manda ver. Bom, o caso do Tagliaferro é aquela situação do ressentido, né, que tem lá ajuste de conta para fazer, mas eu não vejo ele como um cara assim de expressão, assim, num tabuleiro de xadrez ele seria um peão, não seria uma torre, um cavalo, um bispo, nada disso. Agora, em relação à questão da negociação com os BRICS, é um problema existencial que foi posto pelo Trump agora, desses países manterem um bloco ou não.
E aí eu acho que a China vai se movimentar muito, a Rússia é o principal alvo, mas hoje já tem notícia de que o Trump estaria negociando o encontro com o Putin, o Zelensky. É tudo muito confuso ainda. Agora, tem uma questão que é essencial, que é a questão que deve servir de ponto de referência para nós, que é a seguinte: o Brasil é um país do Ocidente e do Hemisfério Sul. Isso nos põe numa posição estratégica, porque nós estamos com um pé em cada canoa, né? Agora, a condição de se manter como um país do Ocidente e do Hemisfério Sul é não romper com os Estados Unidos. Então é um momento muito delicado, porque se você for ver a retórica do Lula, ele responde e tal, mas ele em nenhum momento fala em rompimento. Ele só fala que tem que dialogar, que tem que negociar, que tem que dialogar, que tem que negociar, porque é meio inconcebível isso. Por razões que nós até já comentamos aqui. A influência americana aqui é muito forte. Existe o patriotismo do brasileiro? Existe. Mas existe também um comportamento que é ocidental, que está intimamente ligado à realidade do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos. E esse posicionamento, o Itamaraty é craque nisso. Quer dizer, se o Lula deixar o Itamaraty conduzir esse processo, a gente vai achar uma luz no fim do túnel. É verdade, até porque Trump abriu tantas frentes também, inclusive internas, e ele vai ter que administrar também essa encrenca. Vamos amanhã novamente, com certeza, dar desdobramento, seguindo o baile para esta temática que nós levamos nos últimos dias até o dia de hoje. Luiz Carlos Azedo volta amanhã, direto de Brasília, 18h36. Jornal da Tupi. Informação. Olha, a propósito sobre carne, rapaz, vocês acompanharam aqui na Tupi, né? O Carlos Júnior vai trazer um resumo. Essa carga de carne que foi roubada e foi saqueada, que imagem, né? Que situação, que tensão, que áudio, né? Nós acompanhamos tudo aqui, ouvindo a Tupi. E ouça agora o Carlos Júnior no resumo. Boa noite para você, Sidney Rezende, e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Hoje uma cena ganhou destaque no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte. Centenas de pessoas foram flagradas roubando a carga de um caminhão frigorífico no início da tarde de hoje, ao lado de um caveirão da Polícia Militar. Criminosos da comunidade sequestraram um caminhão da empresa Transporte Estoso, que levava produtos da marca Friboi, e ordenaram que os funcionários entrassem na pedreira e descarregassem a mercadoria em uma localidade conhecida como Bin Laden. Uma multidão de moradores se aglomerou em volta da carga, ignorando a chegada do caveirão. Teve gente até que mergulhou debaixo do veículo para pegar as peças de carne presas sob o veículo. Até spray de pimenta foi utilizado, mas nada adiantou. O secretário da Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes, afirmou que houve por parte dos agentes um trabalho de contenção, visto que os PMs precisavam proteger a vida das pessoas. O secretário afirmou também que foi uma estratégia equilibrada e profissional. Até o momento, nenhum criminoso envolvido com o roubo dessa carga foi localizado. Sidney. Não temos tempo, foi uma situação difícil para os policiais também, muito difícil, tudo muito complicado, tem aspecto social no meio, enfim, não temos tempo para conversar hoje, mas quem sabe nos próximos dias. 18h37. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Tem pai que limpa e organiza. O que coloca a mão na massa. E o pai que economiza? Na Rede Economia. Promoções de quinta-feira. Picanha Perdigão 57,98. Contra filé 39,90. Bife ancho ou Baby Beef Full Selection 39,90. Alcatra 34,90. Costela bovina 21,90. Filé de frango Rivelli 17,98. Linguiça churrasco Perdigão Seara 15,98. Salsicha Perdigão 10,98. Espaguete al dente 3,99. Antártica Latão Pack com 12 unidades 46,68. A unidade sai 3,89. Invicto ou Amacité 1,6 kg 8,98. Visite a nova loja Vargem Grande. Estrada dos Bandeirantes 23.433 Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui.
Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis. Resgate a oferta para o dia e horário programado pelo restaurante à sua escolha. Você só paga quando desfrutar da oferta no restaurante. Utilize o código da oferta, Gourmet Prime. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até 30 mil reais. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Acém bovino peça inteira R$ 26,98. Alcatra bovina peça inteira R$ 32,98 no Unidos Clube. Filé de peito de frango R$ 15,98. Coxa com sobrecoxa R$ 6,95. Supermercados Unidos. Olha só, se liga, atenção motorista, para operação especial de trânsito organizada o jogo entre Fluminense e Internacional. Um carro quase me atropelou aqui. Hoje às 9:30 da noite no Maracanã. A partir das 7 horas haverá interdições ao trânsito no entorno do estádio. Ruas como o professor Eurico Rabelo, Arthur Menezes e Isidro de Figueiredo estarão fechadas até 1:30 da madrugada. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O setor de cacau vai reduzir a produção de manteiga de cacau, porque com a taxa de 50% fica inviável colocar o produto no mercado americano, que deverá buscar países africanos. O Brasil vive uma situação inusitada, porque importa amêndoas de cacau para produzir a manteiga de cacau e o cacau em pó, que são exportados. Por esse motivo, mesmo com o cancelamento das exportações para os Estados Unidos, a produção da amêndoa não é suficiente para atender a indústria nacional de chocolates. As fábricas, mesmo antes do tarifaço, já operavam com capacidade ociosa por falta do produto. Desde 2023, devido a fenômenos climáticos, a produção de cacau teve forte queda e ainda não se recuperou. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Ô Chico Otávio, eu tenho impressão que são tantas crises no Brasil nesses anos todos que a gente pensa que vai consumir o país, mas como dizia o Delfim Neto, né? Um país que se reconstrói à noite depois de ter sido destruído de dia, né? Porque agora essa crise no Congresso é outra coisa complicada, que é preciso saber quem serão os bombeiros que vão ser ouvidos em meio a tantos incendiários. Sim, eu acho que em tese os bombeiros devem ser os presidentes das duas casas, não é isso? É, e restaurar a autoridade.
Para arrematar, Maurício, que informações você tem? A informação sobre a possibilidade do ramal Deodoro da rede ferroviária aqui do Rio de Janeiro, da Supervia, do sistema ferroviário, ser transformado no metrô de superfície. Esse plano foi elaborado pela dupla de arquitetos Sérgio Magalhães e Vicente Loureiro, que são integrantes do Conselho Empresarial de Habitação da Associação Comercial do Rio. Essa medida prevê trens a cada 6 minutos, assim como o metrô, e seriam suficientes aí para dobrar a capacidade de transporte de passageiros. Foram visitadas aí todas as 24 estações do trecho. 120 milhões de reais é o investimento estimado para regularizar os intervalos de circulação e reformar estações aí consideradas vitais para o sistema. Aqui tem aí comércios ao redor, grande movimentação de passageiros como Madureira, Meia, São Cristóvão, Cascadura. Muita gente nessas regiões não usa o trem para usar o ônibus. Isso aí melhoraria muito o trânsito também nas vias dessas regiões. A gente volta a abordar esse assunto aí nos próximos dias, Sidney. Família Tupi, todos nós vamos acompanhar agora o Super Futebol Tupi Team 5G, apresentação Gabriel Andreso, às 7 da noite tem bola rolando. Oba! Bragantino contra o Botafogo se enfrentam pela Copa do Brasil, narração do próprio Gabriel Andreso, e no YouTube Tupi Esportes, né, gente? No Dial 96.5 você acompanha Atlético Mineiro e Flamengo com narração de José Carlos Araújo. Tchau, pessoal, até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da